Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 901, aula de Educação Física. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre a nossa P1. Vocês devem ter reparado que nós tivemos uma questão que vai precisar de algum ajuste. Esse ajuste já está sendo providenciado, fiquem tranquilos. Todos os alunos vão ser informados do que for decidido. Se a questão vai ser anulada, se não vai ser, não precisam se preocupar. Todo mundo vai ser informado e ninguém vai ser prejudicado sobre essa questão. Vamos lá. Agora dando início à aula de hoje. Na semana passada nós falamos sobre as diferenças entre meninos e meninas e como essas diferenças influenciam as principais atividades esportivas. Nós falamos que enquanto os homens, os meninos, são mais propensos a ter melhores resultados em atividades de força física, as meninas são mais propensas a ter melhores resultados em atividades que exijam flexibilidade, devido aos mais diversos fatores hormonais e anatômicos. Tudo isso nós conversamos na aula passada. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema e como a sociedade influencia o movimento das pessoas dos diferentes gêneros. Acompanhem aí, vamos agora ver o que o nosso livro fala sobre isso. Dando sequência aqui, galera, vamos ver o que o nosso livro fala na página 29, o ser humano em movimento. No nosso primeiro parágrafo, nós temos esse texto aqui que nos diz que existem muitas diferenças entre os homens e as mulheres. Alguns estudos revelaram que essas diferenças não são somente externas, não somente sexuais. Essas diferenças, são perceptíveis também nas áreas do cérebro, no que se refere a cálculos matemáticos, percepção de velocidade de objetos, orientação num determinado espaço físico e visualização de objetos tridimensionais, ou seja, objetos que tenham assim comprimento, largura e altura. E também a observação do todo, como se fosse uma visão panorâmica, uma foto panorâmica, né? Percepção de detalhes também é diferente entre homens e mulheres. E o refinamento da linguagem são apenas diferenças. Essas diferenças faziam muita diferença, davam muita vantagem aos homens no período pré-histórico. Essas características realmente eram diferenças importantes lá para o homem pré-histórico. Por quê? O homem pré-histórico ele precisava de força, de potência muscular, de resistência e de agilidade para garantir o alimento, para caçar. Enquanto as mulheres, elas precisavam perceber o espaço físico, ali onde eles estavam abrigados, para defender de predadores. Precisavam também ter destreza manual para preparar os alimentos, para colher os alimentos. Mas a nossa sociedade atualmente, ela não apresenta mais esse molde, né? Ela não precisa apresentar esse molde. Hoje em dia já se discute em grandes escalas a igualdade de gênero, né? A divisão igualitária de tarefas, entre outras discussões, que sobretudo defendem o fato de que as características das mulheres e as características dos homens, a individualidade biológica destes, não é limitante no que se refere aos serviços domésticos e também aos serviços que foram tipicamente caracterizados como femininos ou masculinos. A individualidade biológica não vai interferir na execução dessas tarefas, certo? Dando sequência aqui, nós vamos ver o que esse texto nos sugere. Ele nos sugere uma reflexão, né, galera? Sobre isso que nós falamos aí. Algumas sociedades, elas defendem a superioridade dos homens,
que falam assim, as mulheres não podem fazer isso ou as mulheres não podem fazer aquilo porque elas são mais frágeis. O que nós já sabemos que não é exatamente real. As mulheres hoje já conseguem fazer todas as atividades que antes eram destinadas somente a homens, assim como homens também conseguem fazer todas as atividades, ou quase todas, que tipicamente eram destinadas a mulheres. Dando sequência, nós vamos entrar um pouco nessa discussão, porque esse assunto ele exige uma reflexão. Nós já vimos que a individualidade biológica, as características genéticas não são tão limitantes, mas as características sociais, essas sim fazem a diferença na influência do movimento dos seres humanos. Essas sim podem determinar quais movimentos vão ser feitos pelos homens e quais movimentos vão ser feitos pelas mulheres. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto na sequência. Então, galera, para a gente falar um pouquinho mais dessas diferenças sociais entre o comportamento das meninas e dos meninos, nós não precisamos ir muito longe para achar um exemplo. Na nossa escola, na hora do recreio, imaginem a seguinte situação. Uma menina decide ir lá e jogar futebol no recreio lá junto com os meninos. O que essa menina vai enfrentar? Assim, de forma bem resumida. Essa menina vai enfrentar críticas provavelmente das outras meninas que não foram lá jogar. Vamos dizer que borrou a maquiagem, que suou a camisa e diversas outras críticas. Os meninos vão dizer que menina não sabe jogar, que a menina só atrapalha o jogo, isso e aquilo. Principalmente os meninos que jogam um pouquinho pior do que essa menina, né? Esses são os que mais criticam. Logo em seguida, até quem não está jogando se sente no direito de dar palpite lá naquela menina, falando, olha lá aquela menina, fazendo coisa de menino, no meio dos meninos, isso e aquilo, tentando de alguma forma limitar o comportamento dessa menina, dizer o que essa menina pode fazer. E não é diferente quando nós observamos a nossa sociedade como um todo, no ambiente de trabalho, nas relações sociais, no ambiente religioso. Sempre acontecem situações em que meninos e meninas têm suas possibilidades separadas. E como reflexo disso, nós podemos ver algumas questões que exigem a nossa reflexão. Porque mesmo que desde lá da pré-história essas diferenças não sejam mais relevantes, ainda hoje as pessoas agem como se ser menina ou ser menino fosse algo limitante mesmo. Não seria essa palavra a ser usada agora. E para isso eu trouxe para vocês algumas reflexões. Vocês sabiam que em grande parte das empresas nacionais e multinacionais, a maior parte dos cargos de chefia e de direção são ocupados por homens? Não existe uma razão específica para isso, mas é o que acontece na nossa sociedade. Você sabia também que existe uma grande diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil? Os homens ganham cerca de 15 a 20% mais do que as mulheres. Vocês sabiam também que os cargos de engenharia, informática, tecnologia da informação são os mercados que estão em ascensão no momento, são dominados pela população masculina? Pois é, galera. Se eu lesse esses dados para vocês, poderia facilmente dizer que nós estamos falando dos anos 50, anos 40, mas não, é o nosso tempo atual. O bom é que essa realidade está mudando e nós estamos aqui, né, para transformar um pouco mais ainda essa realidade, através de práticas desprovidas de preconceito.
Todos nós podemos ser aquilo que nós quisermos. Nada que venha do ambiente externo pode nos influenciar. Vamos lá, se nós seguirmos com um pensamento mais, como direi eu, mais livre de preconceitos, né? Menos limitado, nós poderemos sim, as mulheres poderão sim alcançar os cargos de chefia, de direção, cargos em engenharia, informática. Embora essas questões de falar o que mulher pode e que mulher não pode recaia sobre uma visão negativa do feminismo, não é nada disso que eu estou falando para vocês. Estou falando somente dos dados e que esses dados precisam ser modificados. E a única forma de modificar esses dados é através da reflexão. Certinho, galera? Deu para entender? Não é minha opinião, é somente o que os dados apontam entre as diferenças entre meninos e meninas. Dando sequência aqui, temos mais um texto no nosso livro. Vamos lá, acompanhem daí. Na sequência aqui, galera, nós vamos retornar para a nossa página 29, onde nós vamos fazer a leitura desse texto aqui, que tem como tema Adolescentes, algumas diferenças que afetam o movimento. Eu vou pedir para que vocês deem o pause no vídeo e façam a leitura atenta desse texto. Nessa leitura, vocês vão destacar alguns pontos. Primeiro ponto, e eu vou pedir para que vocês anotem em uma forma de um texto curto no caderno de vocês. Anotem, e nesse texto, vou pedir para que haja a resposta para algumas perguntas. Por que as diferenças sexuais afetam o movimento? Essa é a primeira pergunta. Na sua opinião, por que o movimento ele é afetado pelas diferenças sexuais? Você vai ler esse texto e vai fundamentar a sua resposta de acordo com a sua vivência e também de acordo com o que o texto está relatando aqui. Segunda pergunta, você vai elaborar a sua opinião pessoal sobre isso. Você acha que isso é relevante? Você acha que não é? Você vai expor a sua opinião de forma livre. E a terceira pergunta vai ser: essas diferenças, elas podem levar à discriminação? Você já presenciou alguma situação em que as diferenças entre meninos e meninas geraram discriminação, preconceito? Não somente com uma menina sendo discriminada, mas também com um menino. Vocês podem relatar a experiência de vocês. Certo, galera? Então, repetindo, leiam o texto e elaborem um pequeno texto, pode ser 2 ou 3 linhas no caderno de vocês, falando sobre por que as diferenças sexuais afetam o movimento, qual é a sua opinião sobre isso e como e elaborem uma situação, exponham uma situação em que essas diferenças geraram discriminação. Certo, galera? Façam essa atividade aí, anotem no caderno e vamos dar sequência. Temos aqui algumas atividades, como a dança e a yoga, que são atividades que podem ser praticadas tanto por homens quanto por mulheres de forma livre. Dando sequência, temos também o futebol. Futebol, o esporte mais popular do planeta, no começo da sua história, era proibido que mulheres praticassem o futebol. Mas hoje nós sabemos que isso não faz sentido, né? Todos podem praticar a modalidade esportiva que quiserem, de acordo com as suas preferências. Dando sequência, nós temos um exercício. Esse exercício, ele é bem interessante, galera.
nós vamos produzir uma peça publicitária. Só que nessa peça, nós precisamos atentar para algumas situações. Nós vamos fazer com bastante atenção e vocês vão enviar para mim. Vou ler aqui as orientações para vocês. Seguindo as orientações do professor, reúna-se em grupos. Só que, galera, nós sabemos que nós estamos em isolamento social, não vai dar para fazer em grupo, né? Então, a peça publicitária vai ser feita individualmente, sozinhos, não em grupos, individualmente. Cada um vai fazer o seu. Deu para entender? Exercício, página 30. Nós vamos fazer de forma individual, não é em grupo. Cada aluno da turma 901 vai fazer o seu. Compreenderam? Dando sequência, é importante que haja meninos e meninas em todos os grupos. Não vai ser preciso porque é individual. Cada grupo, não é em grupo, hein? É cada aluno, irá criar uma peça publicitária para os alunos da escola, conscientizando-os de que devemos combater o preconceito. Que tipo de preconceito, professora? O preconceito relacionado às diferenças entre homens e mulheres. Em que situação? Nas atividades físicas. Nós vamos produzir uma peça publicitária que estimule o combate ao preconceito, à discriminação durante a atividade física. Pode ser a atividade física no lazer, pode ser a atividade física de alto rendimento, qualquer vertente, qualquer situação de atividade física, eu posso fundamentar a minha peça publicitária. Agora, professora, como assim uma peça publicitária? Aí vocês estão livres. Vocês podem usar a criatividade de vocês. Pode ser desde um TikTok até um jornal impresso, desde que vocês não fujam desse tema. Vocês podem fazer uma peça de TV, um filme, uma peça de rádio, ou seja, fazer um áudio, fazer um jornal. Só que, galera, vamos limitar, né? Não precisa ser um áudio de 10 minutos. Não precisa ser um vídeo de 20 minutos. 45 segundos, uma coisa bem resumida. Certo, galera? Aqui eu preciso me atentar. Não posso me desviar do tema. Qual é o tema? Preconceito na atividade física. Eu vou evitar também realizar deslizes. Por exemplo, já vi uma peça publicitária assim. Gente, nós não devemos discriminar as meninas que escolhem fazer atividades de menino. Falei, hã? Como assim, galera? O que é atividade de menino? Quem foi que decidiu isso? Quando vocês estiverem construindo a peça publicitária, então vocês devem se livrar, se esvaziar de todo o preconceito. Analisem as falas de vocês, porque essa peça que você construiu de forma equivocada, ao invés de combater, pode estar estimulando ainda mais o preconceito. Então, nós vamos atentar para essa questão aí. E o último detalhe aqui, qualquer que seja a peça criada, ela deve ter um slogan, uma frase de impacto, de forte apelo para o público, algo que chame a atenção e que sintetize, ou seja, que resuma a mensagem que você quer divulgar. Ou seja, quando eu criar a minha peça publicitária, eu preciso de uma frase, de um slogan, de algo que chame a atenção do público. Deu para entender, galera? Vou repetir. Individualmente, os alunos da turma 901
devem criar uma peça publicitária, que pode ser um filme, um vídeo, um cartaz, um folheto, qualquer coisa que vocês criem. Claro que de forma bem colorida, de forma bem organizada, de forma bem caprichada. Vocês vão criar uma peça publicitária para combater o preconceito entre homens e mulheres, entre meninos e meninas, no momento da prática de atividades físicas. Deu para entender certinho, galera? Vou aguardar até a aula da semana que vem. Façam, registrem e me enviem. Enviar por onde, professora? Pode ser pelo WhatsApp ou pode ser pelo e-mail. E eu gostaria também de aproveitar esse assunto aqui da peça, do exercício da peça publicitária, e gostaria de reforçar que alguns alunos da 901 ainda não entregaram as atividades bimestrais. Não entregaram as atividades que foram propostas. Temos atividades lá do mês de abril, vamos entrar em junho. Um mês já para fazer, hein, galera? E quanto mais vocês deixarem de fazer, mais atividades vão se acumular. Então vamos lá. Nós temos alunos que estão muito atrasados. Façam isso aí, galera. Deem uma prioridade, façam as atividades que estão atrasadas e me enviem. Eu ainda vou estar aceitando até segunda-feira, dia 1º. Eu sei que essa rotina não está sendo fácil, por isso eu vou flexibilizar o prazo até o dia 1º. Gostaria também de parabenizar alguns alunos que estão totalmente em dia nas atividades. Fizeram a atividade do Fair Play, a atividade do Na Vela, e que esses alunos permaneçam assim, mas estão de parabéns. Certo, galera? Vamos encerrar essa fase da nossa aula. Aproveitem a semana e façam as atividades, não somente a de hoje, mas as atividades passadas que estão atrasadas também. Fala, galera! Encerramos o tema sobre as diferenças entre meninos e meninas. Eu vou falar agora com vocês sobre 5 atletas, nacionais e internacionais. E vocês vão me dizer se vocês encontram alguma semelhança entre esses 5 atletas. Primeiro atleta, Lance Armstrong. Ele foi 5 vezes campeão da Volta de Ciclismo da França. Segundo atleta, Marion Jones. Ela foi a primeira mulher a conquistar 5 medalhas em uma só Olimpíada. Terceiro atleta, Maradona. Dispensa apresentações, é o multimedalista do futebol argentino. Quarto atleta, Ben Johnson. Ben Johnson, na Olimpíada de Seul, ele conquistou o recorde mundial, ele quebrou o recorde mundial e foi considerado o homem mais rápido do planeta. Quinto atleta, Daiane dos Santos. Daiane dos Santos, também uma ginasta brasileira, multimedalista em campeonatos nacionais e internacionais. Além dos grandes feitos realizados por esses atletas, eles têm algo em comum. Vocês sabem o que é? O que esses atletas têm em comum é que todos eles foram pegos em diferentes situações de doping. Doping nada mais é do que o uso de substâncias ou métodos proibidos. Essa lista abrange não somente as substâncias que nós conhecemos popularmente, as drogas, mas incluem todo tipo de substância que visa potencializar de forma artificial o rendimento esportivo dos atletas. Para tentar coibir o uso dessas substâncias, foi criado o Código Mundial Antidopagem. Nesse código tem algumas orientações que visam a punir não somente o atleta que foi surpreendido fazendo uso dessas substâncias, mas também todos aqueles que estão envolvidos nessa prática.
O que esse código considera efetivamente como dopagem? Presença de substâncias, uso, tentativa de uso de alguma substância proibida, fuga, recusa ou falha, ou seja, quando o atleta se recusa a fornecer o material que comprove o seu envolvimento no doping, falha na localização, fraude ou tentativa de fraude em qualquer etapa do processo de coleta ou de verificação desses resultados, posse de substância ou método proibido, tráfico, tentativa de tráfico, administração, ou seja, você dá ou você tentar dar a qualquer atleta em competição qualquer substância ou método proibido, ou ainda que você tente dar fora da competição, cumplicidade, ou seja, você saber que aquele atleta usou métodos proibidos e não fazer nada para interferir, para denunciar, e a associação proibida. Tudo isso é considerado doping de acordo com o Código Mundial Antidopagem. Entre os métodos de dopagem, a dopagem sanguínea é o mais popular. Ele consiste da seguinte maneira, de forma assim, bem grossa, grosso modo. A pessoa retira parte do sangue do atleta, potencializa lá com substâncias e técnicas para multiplicar o número de glóbulos vermelhos e depois pega esse sangue modificado e injeta novamente no corpo do atleta. Esse é o método de dopagem química mais conhecido no meio esportivo. Dando sequência aqui, é importante ressaltar que a dopagem ela é uma fraude e ela rouba do atleta que foi honesto a possibilidade de alcançar os seus sonhos, seus objetivos. Um atleta, para ele conseguir o alto rendimento em uma modalidade qualquer, ele abre mão da sua própria vida para se dedicar a treinamentos e métodos honestos. O atleta que frauda esse processo, ele tem uma grande dívida ética com a sociedade, com o meio esportivo. Sem mencionar ainda que o ato de usar substâncias proibidas pode trazer malefícios para o próprio atleta. Ele, naquele momento, ele pode ali ganhar a prova, pode colher alguns benefícios. Mas a longo prazo, essas substâncias de uso proibido, elas têm efeitos colaterais ainda não pesquisados, ainda não identificados, o que pode trazer sérios danos à saúde do atleta. Vamos falar também agora, para encerrar esse assunto de dopagem, que o que vocês precisam é somente de uma visão geral. O atleta que é surpreendido dopado, fazendo uso ou por ter feito uso de substâncias proibidas, esse atleta ele perde o seu troféu ou a medalha que ele tenha ganhado na competição, perde o título e ele perde também os benefícios que o governo federal brasileiro fornece, porque um dos requisitos para que o atleta seja beneficiário dos programas de incentivo ao esporte do governo federal é que ele tenha práticas limpas. Ele não pode ser pego no doping, ele não pode ser pego nessa circunstância de forma alguma, porque se ele for pego, ele perde todo o incentivo financeiro do governo federal. Além de que ele perde também os seus patrocinadores. Quem é a empresa, quem é a marca que gostaria de ter a sua imagem associada à desonestidade, a práticas fraudulentas? Por isso, é importante que todos reflitam sobre a questão da dopagem, dos seus riscos e, sobretudo, sobre a sua visão ética, o quão antiético é um atleta que utiliza o doping como estratégia de ascensão esportiva. Galera, vamos encerrar a nossa aula por aqui. Nós temos um slide que eu vou disponibilizar para vocês. Essa parte de doping vocês não precisam copiar no caderno. Eu peço somente que vocês façam uma leitura atenta, que vocês vão concluir, que vocês vão conseguir chegar à conclusão da nossa aula. Vocês vão conseguir formar uma opinião sobre esse assunto.
Encerramos aqui a nossa aula. Fiquem com Deus e até semana que vem.